falando já há duas semanas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós entraremos no capítulo 2 de Atos. Eu convido vocês a abrir a Bíblia, para que nós possamos fazer leitura de alguns versículos, e conforme a graça que o Senhor nos der, vamos abordar, analisar rapidamente algo a respeito desse tema, ou desse livro, Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, o versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No versículo 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, versículo 13, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Glória a Deus. Nós abordamos no primeiro dia a narrativa de Lucas quanto ao tempo em que Jesus permaneceu aqui, depois da sua ressurreição, falando a respeito do reino de Deus. Na outra terça-feira nós falamos a respeito da escolha de Matias. E hoje nós abordaremos então, pelo menos neste capítulo, temos 4 pontos importantes a serem abordados. É lógico que nós iremos até que o tempo nos permita hoje, daremos sequência, querendo Deus, na próxima terça-feira. Mas, meus amados irmãos, a igreja estava em Jerusalém, porque o Senhor Jesus havia lhes ordenado que lá ficassem, até que fossem, ou que recebessem o poder do Espírito Santo, ou que fossem cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto a ser abordado é a experiência pessoal que a igreja, ou que os discípulos tiveram nesta oportunidade. Eles aguardavam a promessa que João Batista tinha feito, ou que tinha mencionado. João Batista disse que o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse, antes de ser assunto ao céu, que era para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que se cumprisse a promessa, onde eles seriam batizados com o Espírito Santo, seriam cheios do Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, a igreja, ela estava aguardando a promessa. Depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que ele ficou 40 dias aqui na terra, e ele foi assunto ao céu, passaram-se 10 dias, até que ocorreu o evento que nós estamos lendo,
ou que lemos já aqui nesta noite. 10 dias se passaram. Esses 10 dias foram dias de grande expectativa. A igreja estava aguardando algo, estava esperando aquilo que o Senhor tinha prometido. O batismo com o Espírito Santo. Mas o que é batismo com o Espírito Santo? Eles não sabiam como seria. Eles só sabiam que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, ou até que sejam batizados com o Espírito Santo, ou até que venha sobre vós o Espírito Santo. E em João, o João descreve que Jesus disse que esse Espírito Santo, quando viesse, guiaria, ensinaria, estaria com eles e neles. Então eles estavam aguardando algo que eles não tinham ideia do que seria, como isso aconteceria. Eles sabiam o que era batismo, eles estavam acostumados com batismo, tanto é que João batizava nas águas, eles sabiam o ritual de um batismo. Mas batismo com o Espírito Santo, o que isso é? O que vem a ser batismo com o Espírito Santo? Então eles estavam aguardando algo que eles não sabiam como seria. Estavam lá em Jerusalém orando, porque Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, porque será nesses dias, não muito depois desses dias. Não saiam de Jerusalém até que sejam cheios. A expectativa era grande. De repente, depois de 10 dias, e não mais do que isto, nem antes e nem depois, 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, era o dia de Pentecoste. O que é Pentecoste? Pentecoste é uma festa judaica comemorada 50 dias depois da Páscoa. O termo Pentecoste passou a ser utilizado por uma influência grega 300 anos antes de Cristo, porque se tratava da festa das colheitas, ou a festa das 7 semanas, enfim, era uma festa judaica que com influência grega passou a ser chamada de Pentecoste, uma festa aonde afluíam para Jerusalém multidões de pessoas, de todas as nações conhecidas. O narrador Lucas chega a dizer, de certa forma, usando uma linguagem uma linguagem, como é que a gente chama? Figurada. Ele disse que tinha gente de todas as nações em cima da terra. De todas as nações. Uma hipérbole, né? De todas as nações. Para dar uma força de expressão de que tinha gente de todo mundo lá no dia de Pentecoste. Vinha gente de todos os lugares. Mas isso tudo tem uma razão de ser. E exatamente no dia de Pentecostes, a igreja não sabia que isso ia acontecer nesse dia. A igreja estava reunida, como Jesus disse, ficar em Jerusalém, ficar lá orando, no cenáculo, esperando que o Senhor mandasse do céu a promessa. E o povo começou a se reunir em Jerusalém, a cidade começou a encher, multidões e multidões, e a igreja reunida orando. Eu acredito que muitos comentários existiam a respeito deste povo que está orando há 10 dias, se reunindo. É um povo que segue o Jesus que dizem que ressuscitou. O comentário, o murmúrio em Jerusalém era muito forte. E as multidões que chegavam começaram a tomar conhecimento de que havia um povo que estava reunido aguardando alguma coisa. Aleluia. Mas no dia de Pentecostes, no dia da festa, eles estavam em Jerusalém, glória a Deus, e aconteceu algo esplêndido. Eles ouviram um som como de um vento forte, de um vento veemente. Observem que não foi o som de um vento. A expressão como de um vento é para dar uma ideia do que se trata. Era um som desconhecido, um som que se aproximava, era semelhante ao som de um forte vento, só que veio de cima. Aleluia. Não era uma tormenta, veio de cima, o som vinha de cima, e era o som como que de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa.
Aleluia. Como se não bastasse eles todos ouvirem o som, eles viram línguas repartidas. E ele diz, como que de fogo. Não eram línguas de fogo, como muitos dizem. Eram línguas repartidas, como que de fogo. Ou seja, a semelhança de. E que repousava sobre cada um deles. Eles ouviram e viram algo sobrenatural. Mas a igreja que estava lá reunida, eles estavam acostumados com o sobrenatural. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Então, ver algo, ouvir algo, mais uma vez, era uma experiência a mais, que eles poderiam testemunhar, e dizer, nós vimos e nós ouvimos. Aleluia. Mas o que aconteceu naquele dia, foi algo que eles nunca haviam experimentado. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele som que veio do céu, e aquelas línguas repartidas como que de fogo, aquelas línguas repousaram sobre cada um deles. E Lucas diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles tiveram uma experiência pessoal, de algo que eles não imaginavam como seria. Agora eles receberam uma experiência sobrenatural, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora eles não viram simplesmente, também não ouviram simplesmente, eles experimentaram algo, e isso é que é precioso. Eles viveram algo extraordinário, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz, e todos começaram a falar em outras línguas. Portanto, meus amados irmãos, entendam, falar em outras línguas não é o batismo com o Espírito Santo. É a evidência dele. Eles foram cheios do Espírito Santo e, em consequência disso, eles falaram em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. Aleluia. O resultado de serem cheios do Espírito Santo, um dos sinais que aprove a Deus fazer, e não me questionem a respeito de porquê. Alguém pode achar, mas por que falar em língua? Pergunte para Deus. Aleluia. Porque Jesus havia anunciado que estes sinais seguiriam os que crerem. E um dos sinais que seguiriam os que crerem era o falar em línguas. E agora ali o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Observe, meus amados irmãos, que aqui tem um detalhe importantíssimo. Por que no dia de Pentecoste? Porque o Senhor Deus não faz nada sem planejamento. Toda ação divina, ela tem propósito. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não faz experimentos. O dia da manifestação do Espírito Santo era aquele dia, por propósito divino. Deus havia preparado aquele momento, aquele dia, porque Deus faz as coisas todas sincronizadas. Irmãos, Deus age de forma maravilhosa. Tudo o que acontece conosco tem um efeito. Por exemplo, quando Jesus veio, quando Jesus se manifestou, não foi por acaso que ele se manifestou naquela época, naquela ocasião. Era um momento propício. O Senhor Deus havia preparado o mundo para isso. A língua que se falava, a língua grega, permitiu que o Evangelho fosse pregado em todas as nações. O anseio religioso
exigia, pedia, ansiava por algo que satisfizesse as suas necessidades espirituais. E aí por diante existem uma série de fatores que contribuíram para que o Evangelho fosse anunciado em todo o mundo como foi. Jesus veio na hora certa, no momento certo, preparado por Deus. A descida do Espírito Santo foi no dia certo, na hora certa, por propósito divino. Porque se a igreja fosse cheia do Espírito Santo, há 15 dias antes, por exemplo, ou alguns dias antes, e que não houvesse toda aquela multidão para presenciar isso, seria mais um testemunho da própria igreja. Olha, desceu o Espírito Santo sobre nós e nós falamos em línguas. Alguém poderia dizer, entraram em êxtase. Este povo buscou tanto que entrou em êxtase e teve uma reação psíquica e algo aconteceu. Mas não, o Senhor preparou para que isso acontecesse justamente quando a cidade estava cheia. E tinha gente de todas as nações e que falavam em diversas línguas. E quando o poder de Deus desceu, e que eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, a atenção da multidão se voltou para aquele lugar, e vieram ver o que estava acontecendo. Deus preparou o lugar. E mandou o seu Espírito Santo justamente no dia de Pentecoste, em que todos estavam ali reunidos. Quando eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, alguém poderia dizer assim, não, mas eles estão em êxtase, agora, o que aconteceu lá foi algo psicológico, etc e tal. Aí alguém poderia levantar assim, mas se fosse, por que eu ouvi falar na minha própria língua? Aleluia. Todos aqueles que ali estavam, diz a Bíblia, que ouviam falar na sua própria língua as grandezas de Deus. Explique isso. Explique isso. Observem que a Bíblia não diz que a igreja falava as línguas das nações. Isso é um ponto importante. A Bíblia diz que eles ouviam falar na sua própria língua. Eu estou falando de mistério. Eu estou falando de coisas sobrenaturais. Não tem que dar explicação para isso. Não tem que... Qualquer especulação ou qualquer afirmativa, ao contrário, é especulação. Dizer que a igreja falava a língua das nações, não existe afirmativa bíblica. Existe que eles ouviam na sua própria língua. Isso é mistério. A língua que a igreja falava era a língua estranha. Era a língua conforme o Espírito concedia que falasse. Se eles falavam ou não posso afirmar, eu não tenho base bíblica para afirmar isso. Agora, que eles ouviam na sua própria língua, aqui é que está o segredo. Irmãos, quando Deus fala, uma palavra de Deus, o grego entende, o judeu entende, o americano entende, todos entendem a palavra de Deus, independente da língua que ele falar, todos têm que entender. Portanto, quando o Espírito Santo fala por meio da igreja, aleluia, não é o que, a pronúncia, a verbalização, não é a interpretação do que eu estou falando, é o que Deus está falando com as pessoas por meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. O tempo era propício. O tempo era de Deus. O Senhor Jesus tinha feito uma promessa e eles estavam aguardando, era algo sobrenatural. O Senhor esclareceu à igreja que se tratava de uma experiência necessária, não era uma opção de vida. Ele disse, vocês têm que ficar em Jerusalém. O batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é algo que você pode optar de querer ou não querer. É uma necessidade da igreja, você tem que ficar buscando. É o revestimento de poder que a igreja precisa.
Jesus deixou isso claro. Asseverou-lhes que o tempo era chegado, estava naqueles dias, fiquem aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o discurso de Pedro. O Pedro pede para que notem. Vejam bem, irmãos, a diferença. O que estava acontecendo no meio da igreja era uma loucura. O povo estava falando em línguas, estava tendo uma reação louca, como se diz por aí. Os crentes são chamados de loucos, os crentes que a gente chama de pentecostais, porque falam em línguas e aí não tem explicação. E há aqueles que querem ridicularizar a ação divina. Querem ridicularizar. Foi assim no início. Tinha alguns que diziam, estão bêbados. Mas que bêbado está falando? Eu estou entendendo na minha língua o que ele está falando. Que bêbado é esse? Mas a primeira iniciativa do homem natural é ridicularizar aquilo que ele não entende. Ridicularizar aquilo que ele não acredita e que não se submete à experiência de uma submissão total ao poder do Espírito Santo. Aleluia. E eles diziam, estão bêbados, mas Pedro se levanta e diz assim, notem o que vocês estão vendo. Se fosse algum crente fracote de hoje, muitas vezes quando há manifestação do Espírito Santo, aí em vez de dizer assim, note isto, ele diz assim, não leve em consideração isso. Não é isso. Irmão, isso é poder de Deus. Isso é doutrina bíblica. Você não tem que se envergonhar de ser cheio do Espírito Santo, ainda que te chamam de bêbado.